alunos do quinto ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos iniciar um novo assunto de ciências. Hoje nós vamos iniciar o assunto do ciclo hidrológico. Só que na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as mudanças de estados físicos da água para depois a gente estudar o ciclo hidrológico propriamente dito, tá bom? Então vamos lá. Então já separa o material que a gente sempre utiliza nas aulas. Livro de ciências do quinto ano, quem tiver o livro. Quem não tem, pega o caderno, lápis e borracha, o celular emprestado da mãe ou do pai para registrar a atividade e depois copiar no caderno, tá bom? Vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade 14, viu, professores? E essa habilidade diz o seguinte: aplicar os conhecimentos sobre mudanças de estados físicos da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais locais. Habilidade bem grande, bem extensa. Então, essa habilidade, ele traz vários conhecimentos que a gente deve ter, deve adquirir dentro dessa habilidade. E a gente vai dividir ela em duas aulas, mais ou menos, para a gente compreender as partes principais dessa habilidade, tá bom? Então, para a gente iniciar o assunto, como eu falei, nós vamos relembrar, primeiramente, os estados físicos da água e as transformações que esses estados físicos podem ter, para depois a gente estudar o ciclo hidrológico propriamente dito. Então, dessa forma, eu quero que vocês observem aqui essa imagem. O que é que tem nessa imagem? O que é que vocês conseguem visualizar nessa imagem? Você sabe quais são os estados físicos da matéria? Você lembra quais são os estados físicos? Que estados físicos é possível observar nessa imagem? E você acha que a água que está presente aqui, no mar, nesse oceano, ela pode se transformar em blocos de gelo, como tem aqui nessa mesma imagem? Tem como essa água aqui líquida se transformar nessa água sólida? Vamos ver já já. Então, aqui a gente consegue ver os três estados da matéria básico, que é o estado líquido, o sólido e o gasoso, que é o que está presente no ar. E a gente vai ver as transformações que esses estados podem sofrer. Vamos lá. Onde encontrar água na natureza? A água ela é fundamental para a existência da vida. E o corpo de todo ser vivo contém água. Então, a água ela é tão importante porque ela é necessária, ela é essencial para a vida dos seres vivos. Sem água, não tem como sobreviver mais do que 2 ou 3 dias. Por que isso? Porque o corpo dos seres vivos é composto em sua maioria por água. Por exemplo, nós, seres humanos, 70% da nossa composição corpórea é água, gente. Então, por isso que é tão importante a gente manter o corpo hidratado, porque vários órgãos do nosso corpo necessitam de uma grande quantidade de água para funcionar, como, por exemplo, o cérebro, o coração, o pulmão. São órgãos vitais que necessitam de um grande aporte de água. Por isso que a água é tão importante. Além da água necessária para o funcionamento do corpo, ingerida na alimentação, muitos seres vivos precisam da água como ambiente para viver. Então, além da água que forma o corpo, alguns animais, eles vivem em ambientes aquáticos. E o ambiente aquático é formado por água. Então, por isso que a água também é importante para muitos seres vivos que dependem da água para sobreviver também como ambiente em que vivem. Dessa forma, nós vamos ver que a água ela tem duas características, tem 2 tipos básicos, que é a água do tipo salgada e a água do tipo doce. A água que nós utilizamos para fazer a alimentação, para beber, para usar de forma diária na escovação de dentes, higiene como um todo, é a água do tipo doce. E a água doce, ela é apenas uma pequena porção de toda a água que existe no nosso planeta. Apesar de uma pequena porção de água doce da Terra se encontrar em rios e lagos, então de toda a água doce que nós temos no nosso planeta,
A grande maioria, ó, que está aqui nesse azul claro, ela é encontrada em geleiras, ou seja, está congelada e não está própria para o uso, porque ela está na forma sólida. A pequena maioria, apenas 0,3% da água doce do planeta, é que está disponível nos lagos e rios, já que a gente tem acesso para poder estar consumindo. E as demais, aqui ó, nesse azul mais escuro, as águas subterrâneas. A maior parte está congelada nos polos, o que dificulta o uso pelas pessoas, e a outra grande parte está nos aquíferos, que são reservas subterrâneas, que a gente só consegue ter acesso através de poços tubulares. Total de água do planeta. De toda a água presente no nosso planeta Terra, apenas uma pequena porcentagem é de água doce, como eu falei, que é a água própria para o consumo humano. Então, se a gente pegar a água de todo o nosso planeta e dividir em quadradinhos, vamos dizer assim, em 100 quadradinhos, apenas 3 quadradinhos representam a quantidade de água doce. Os demais aqui que a gente está vendo em verde, representam a água salgada. E a água salgada, ela não serve para o consumo humano. Ela é imprópria para o consumo, porque ela vai fazer mal. Então, vejo como é tão pouca a quantidade de água doce que nós temos no nosso planeta. Por isso que nós devemos preservar, usar de forma adequada a água que nós temos em casa para poupar e preservar o que nós temos, para que todo mundo tenha acesso. Dessa forma, a gente viu que tem água no nosso planeta. E a água na natureza, ela é encontrada em 3 estados físicos. A água na natureza, ela pode ser encontrada em estado sólido, como a gente viu, aquelas geleiras lá nos polos. Pode ser encontrada no estado líquido, que é presente nos oceanos, nos rios e lagos, e também no estado gasoso, que é a umidade do ar presente no ar que nós respiramos, na atmosfera. Estados físicos da água. A maior parte da água do planeta Terra está no estado líquido. Então, de toda a água que nós vimos que tem no nosso planeta, a maior parte está na natureza na forma líquida, como a água de rios, lagos e principalmente a água dos oceanos. O gelo é água no estado sólido. Nos ambientes polares, o gelo forma uma grossa camada que pode ter muitos metros de espessura. Então, a água na natureza também ela pode ser encontrada no estado sólido, mas em ambientes frios, como nos polos, no Polo Sul ou no Polo Norte. A neve que cai em locais com temperaturas baixas também é formada por água no estado sólido. Como a gente viu recentemente, que lá na região sul do nosso país, do Brasil, estava nevando, porque lá a temperatura estava bem baixa, então nevou. Essa neve são floquinhos de gelo, tá certo? Que caem naturalmente. O que tem que ter é uma temperatura adequada. E a neve é água no estado sólido. E nós também temos o granizo, que é composto de pequenas pedras de gelo que se formam em nuvens de chuva. Aqui em Teresina, algumas vezes já teve chuva de granizo, que são essas grandes pedrinhas de gelo que são formadas de acordo com temperaturas adequadas e se formam em nuvens de chuva. Também é água encontrada na natureza no estado sólido. A água no estado gasoso, também chamada de vapor de água, é encontrada no ar à nossa volta. Não vemos o vapor de água presente no ar, porque ele é invisível. Mas quando a gente está colocando uma panela no fogo com água, a gente vê que sobra uma fumacinha. Essa fumacinha é o quê? É a água evaporando, é a água entrando no estado gasoso. Então, na natureza, a gente também consegue observar a água nesse estado gasoso. Mudanças de estados físicos. Então, nós vimos que na natureza a água pode ser encontrada tanto no estado líquido, que é a maior parte da água presente na natureza, como no estado sólido, como no estado gasoso. E a gente vai ver agora a relação entre esses 3 estados. Nós vamos poder observar que a água ela pode passar de um estado para o outro, que é o que a gente vai ver agora, que são as mudanças de estado físico.
A água pode mudar de estado físico, ou seja, passar de um estado para o outro. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura daquela água vai variar. É o que a gente pode ver nessas duas imagens aqui. Nessa primeira imagem nós temos o quê? A água congelada em forma de gelo se transformando, mudando de estado físico para o líquido. E a mesma coisa a gente enxerga aqui, ó. Essa calçada tem uma poça de água líquida que com o tempo ela vai fazendo o quê? Ela vai sumindo, ou seja, ela vai mudando de estado físico do líquido para o gasoso. Então essas mudanças são possíveis. Agora nós vamos estudar cada uma dessas mudanças que podem ocorrer com os estados físicos da água. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Ao nível do mar, ela ocorre a partir da temperatura de 0 graus Celsius. Então, se você observar aqui, o que está acontecendo? Opa, passei, voltar. O que está acontecendo aqui com esse gelo? Que esses pingentes de gelo, eles estão derretendo. Então, o que estava sólido está se transformando em líquido, está derretendo. E essa transformação recebe o nome de fusão. Para a água congelar, ela precisa estar numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Para ela descongelar, basta aumentar 1 grau. Se ela tiver a 1 grau Celsius, ela já começa a descongelar. E a gente pode ver também essa transformação quando a gente retira o sorvete do congelador. Ele vai derreter se a gente deixar na temperatura ambiente. E a mesma coisa, ó, com a pedrinha do gelo. Se a gente tira ela do congelador e deixa em cima da bancada, o que vai acontecer? Ela vai derreter. Isso porque eu aumento a temperatura, dessa forma a água vai mudar de estado físico. O que era sólido vai se tornar líquido. E o nome dessa transformação é chamado de fusão, certo? Esse é um tipo de transformação, de mudança do estado físico. Outra mudança do estado físico nós podemos ver aí nessas duas imagens. Ao contrário, a água líquida se transforma em gelo em locais com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, como dentro do congelador ou em regiões frias do nosso planeta. Essa mudança é chamada de solidificação. Então, a água presente aqui nessa bolha de sabão, como está na superfície fria, ela vai o quê? Congelar. O que era líquido vai virar sólido. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó, nesse copo. Eu tenho uma fonte de retirada de energia, de calor aqui, que está fornecendo a diminuição do calor dessa água e essa água começa a congelar. Então, o que era líquido está se tornando sólido. Essa mudança de estado físico é chamada de solidificação, ok? A água líquida também pode passar para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamado de vaporização, que é aquele exemplo que eu dei da calçada. Um dia de chuva, empoçou a água lá na calçada. Essa água vai ficar lá para sempre? Não. Quando o sol surge e começa a ventar, o que é que vai ocorrer com essa água? Essa água vai vaporizar, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, porque a temperatura foi aumentada. E essa vaporização nós vamos ter de dois tipos: a evaporação, que é quando a água recebe pouco calor do ambiente e passa lentamente para o estado gasoso, como a gente pode ver naquele exemplo da calçada com a poça d'água, desse ambiente aqui, ó, que tem o sol incidindo nessa poça d'água e ela vai evaporar, ou como a gente pode ver em casa, quando a gente bota a roupa para secar, gente, a água da roupa está no estado líquido, estendemos, deixamos o sol esquentar de forma gradual aquela roupa, o que é que vai ocorrer? Ela vai secar. Por que que ela seca? Porque a água presente nessa roupa vai evaporar com o aumento da temperatura. Outro exemplo de evaporação do nosso dia a dia é quando a gente lava a louça e coloca lá no escorredor. A água vai escorrer e o que ficar na louça vai secar ao longo do dia
com o aumento da temperatura de forma lenta e gradual. Certinho? Então, a transformação da água do estado líquido para o estado gasoso pode ser do tipo evaporação, quando ocorre de forma lenta. Mas temos também a mudança do estado físico do líquido para o gasoso de uma forma rápida, que é a ebulição. A ebulição é quando a água recebe muito calor e passa rapidamente para o estado gasoso, formando bolhas de vapor no interior do líquido. Isso ocorre quando a gente coloca a água para ferver. A gente está fornecendo a chama do fogão, que é uma fonte de calor intensa. Então, eu estou fornecendo muito calor para essa água. Então, essa água ela vai passar do estado líquido para o sólido de forma rápida. E a forma rápida dessa mudança recebe o nome de ebulição. É quando a água entra nesse estado de fervura, que é aquela criação de bolhas, e ela começa a mudar do estado líquido para o estado gasoso. Às vezes a gente consegue ver ter essa fumacinha subindo, que seria a água no estado gasoso indo para a atmosfera. O vapor de água pode voltar ao estado líquido quando submetido a temperaturas mais baixas do que a temperatura inicial. Essa mudança de estado é chamada de condensação. Então, a água líquida pode se transformar em água no estado gasoso, em vapor de água. E esse vapor de água pode voltar a se tornar água no estado líquido. E essa mudança de gasoso para líquido é chamado de condensação. A condensação é quando eu formo gotículas de água capturadas a partir do vapor de água. Por exemplo, quando eu tiro uma garrafa bem geladinha da geladeira e deixo em cima da bancada, com o tempo a gente vai perceber que essa garrafa vai ficar o quê? Cheia de gotinhas de água, vai ficar suada, né? E esse suor nada mais é do que condensação. O ar atmosférico, a gente viu que nele existe vapor de água. Então, esse vapor de água, ao bater aqui na superfície fria da garrafa, vai se transformar em líquido, vai condensar. A mesma coisa ocorre, quando a gente está fazendo comida. A gente não acabou de falar que a água pode ebulir, que é a transformação da água líquida para o gasoso, mas se a gente tampar essa panela, onde a água está fazendo esse processo de ebulição, essa tampa está mais fria que o fundo, onde está o fogo. Então, essa tampa é uma superfície fria. O vapor de água, ao bater nessa tampa, vai o quê? Vai se transformar em líquido, vai condensar. Por isso que a tampa fica cheia de gotículas de água, porque teve essa mudança de estado físico, do gasoso para o líquido. Compreendido? Ótimo! Então, aqui tem um quadro resumo que mostra os estados físicos da água e as transformações que podem ocorrer com os nomes. Vamos relembrar. O estado sólido, quando eu aumento a temperatura, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a fusão. O sólido vai, através da fusão, se transforma em líquido. Aumentei a temperatura, certo? E essa fusão, ela pode voltar. Um objeto, a água líquida, ela pode voltar a ficar sólida. Basta o quê? Diminuir a temperatura. Por exemplo, estou com o gelo lá no meu congelador da geladeira. Peguei a forminha de gelo e deixei em cima da bancada. O que é que vai ocorrer? A bancada, temperatura ambiente, é uma temperatura maior que no congelador. Então, aumentei a temperatura. O gelo se derreteu, se transformou em líquido. Ocorreu que processo? Fusão. Mas se eu pegar essa forminha de gelo com a água e colocar novamente no congelador, diminuindo a temperatura, o que é que vai ocorrer? Solidificação, volta a ser gelo. E se eu aumentar ainda mais a temperatura da água líquida, o que é que vai ocorrer com ela? Se transformar em estado gasoso, vapor de água. Líquido para o gasoso, vaporização. Pode ser de forma lenta, evaporação, ou pode ser de forma rápida,
ebulição. Esse vapor de água, se eu diminuir a temperatura, o que é que ocorre? Volta a ser líquido. Como é o nome desse processo? Condensação. Exemplo, estou com a água para fazer o arroz, esquentei a água e tampei a panela. O vapor de água vai se transformar em gotículas de água na tampa, condensação. Certinho? Então veja como essas transformações da água ocorrem de forma cotidiana no nosso dia a dia. E essas transformações nós vamos ver na próxima aula, que vão estar influenciando no ciclo hidrológico. Compreendido as transformações e os nomes que elas recebem? Ótimo! Então vamos ver agora uma atividade do livro. Quero que vocês peguem o livro e abram na página 49. Página 49, vocês vão ter essa imagem aqui, ó. Nós vamos responder essas questões aqui de baixo. A primeira questão pergunta: pense em tudo o que você fez ontem. Em quais situações você usou água? Como seriam essas atividades se não houvesse água disponível? Então, gente, a gente utiliza água a todo momento no nosso dia. A partir do momento que a gente acorda, o que é que a gente vai fazer? Vai para o banheiro, escovar os dentes, tomar um banho. Então, a água é importante para a higiene. A água também é importante quando a gente vai fazer o café, fazer a comida, para cozinhar os alimentos. Além disso, a água serve o quê? Para matar a sede, para a gente beber. Então, veja como a água é importante em todos os momentos do nosso dia. Então, botei aqui algumas situações em que a gente usa a água. Para tomar banho, escovar os dentes, limpar e cozinhar os alimentos e beber água. Todo mundo utiliza água para esses fins aí, pelo menos, né, diariamente. Além disso, a questão quer saber como seriam essas atividades se não houvesse água disponível. Teria como eu tomar banho sem água? Não. Escovar os dentes sem água? Como é que eu ia tirar o creme dental da boca? Não tinha como. Limpar e cozinhar os alimentos sem água? Não tem como também. E beber água sem água? É que não tem como. Então, se não tem água para fazer essas atividades, não tem como essas atividades serem realizadas. Então, sem água, não teria como essas atividades acontecerem. Compreendido? Então, vou dar 30 segundinhos para vocês registrarem essa atividade na forma de foto ou copiar para depois ter essa atividade respondida. Certinho? 30 segundinhos. Vamos lá, deu tempo, tirou a foto, conferiu se acertou, se copiou direitinho. Ótimo. Vamos lá para a segunda questão dessa mesma página. Converse com os colegas. Você conhece alguma fonte de água doce no município onde mora ou nos municípios vizinhos? Como ela é? Aqui na nossa cidade de Teresina, nós somos privilegiados por termos 2 rios que atravessam a nossa cidade. Nós temos fontes de água doce, sim. Os principais rios, Poti e Parnaíba, que é a fonte de água que nós recebemos em casa. Então, a água que chega em casa é retirada desses rios, só que ela é passada por um processo de tratamento para se tornar potável, própria para o uso humano. Então, nós temos sim fontes de água doce na nossa cidade e são os rios Poti e Parnaíba, as principais fontes de água doce. Certinho? 30 segundinhos também para copiar essa resposta ou tirar uma foto. Certinho? Deu tempo? Vamos para a próxima atividade. Agora nós vamos para a página 52 do livro de ciências. Na página 52, nós vamos responder essa primeira questão aí. Vou aumentar ela. Ao sair de um banho quente, Beto ficou intrigado ao notar que
Mesmo mantendo a porta do box fechada, havia gotas de água nos azulejos fora do box. No caderno, explique por que os azulejos ficaram molhados. Por que vocês acham que o azulejo, mesmo fora do box, ficou com essas gotas de água? Aí nós tivemos o quê? Uma mudança de estado físico da água. A água que o Beto banhou era água quente. Nós vimos que quando a gente fornece calor para a água, ela vai mudar de temperatura. Se a água está líquida e a gente fornece um pouco de calor, o que é que vai ocorrer? Ela vai mudar para o estado gasoso, vapor de água. Esse vapor de água pode voltar a ser líquido, basta a gente o quê? Diminuir a temperatura dele, que é o caso que ocorreu aqui. Os azulejos fora do box ficam frios, ficam gelados. Quando o vapor de água bate neles, o que é que ocorre? Ocorre a mudança de estado físico. O que era vapor de água se torna água no estado líquido. Houve o quê? Uma mudança de estado físico do sólido, do gasoso para o líquido. O nome dessa mudança recebe o nome do quê? Condensação, que é quando a água está no estado gasoso e volta para o estado líquido. Então vamos ver aqui a resposta. Por estar aquecida, a água do chuveiro evapora rapidamente e se condensa ao entrar em contato com a superfície dos azulejos, cuja temperatura é menor do que o vapor de água. Então aí nós vimos que tem uma mudança de estado físico, que é a condensação. Também vou dar 30 segundinhos para vocês registrarem essa atividade aí, para vocês estarem copiando depois. Vamos lá, deu tempo. Então é só botar que a água condensou, o vapor de água condensou. Então vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos que a água é extremamente importante para os seres vivos e vimos que a maior parte da água presente no nosso planeta é água salgada. Apenas uma pequena porção é de água doce, por isso que nós devemos preservar. E vimos que essa água presente no nosso planeta pode estar nos 3 estados físicos da matéria. É encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. E essa água ela pode mudar de estados físicos, que foi o tema da aula de hoje, as mudanças de estados físicos da água. Próxima aula nós vamos dar continuidade estudando o ciclo hidrológico. Então a aula de hoje é isso, espero que tenham aprendido e até a próxima. Tchau!